você? Meu nome é Raíssa Niele. Se você não me conhece, muito prazer. Se você já me conhece, oi de novo. Como você viu no título desse vídeo, eu vim falar sobre o filme Enrolados. Sim, e vim mostrar pra você, seja você homem ou mulher, que a sua história é muito parecida com a da Rapunzel. E, gente, nada tira da minha cabeça que na Disney tem um roteirista, ou roteirista, mulher, não sei, cristão. Nada me tira da cabeça isso, porque, gente, eu fiquei chocada, eu fico chocada com as coisas que a gente consegue perceber nos filmes da Disney. E se você nunca percebeu, meu caro, eu te convido a reparar mais, porque esse filme Enrolado, gente, pra mim, é o top 1 filme crente da Disney, entendeu? Se você está me achando com cara de maluca, se liga, presta atenção nisso daqui, presta atenção nisso daqui. Vamos dar um resumo rápido para aquela pessoa que nunca assistiu esse filme, o que eu acho um crime, mas ninguém é obrigado a ter bom gosto, então eu perdoo vocês. Brincadeirinha, tudo pelo humor. Mas, vamos lá, resumo rápido da história desse filme. Há muitos anos atrás, num reino tão distante que ainda não existia, um raio de sol caiu na terra e fez brotar uma florzinha mágica. E essa florzinha tinha poder para cura e para manter as pessoas jovens. Eu não sei por que cargas d'água, mas um dia a Gothel descobriu que se ela cantasse uma música extremamente específica para a flor, ela iria brilhar e deixá-la jovem. Assim, como ela descobriu, a gente não tem esse detalhe, mas essa não é a parte importante. A parte importante é que ela fez isso por centenas de anos. E aí, passou-se e o reino tão distante apareceu. E aí estavam todos felizinhos, o rei e a rainha felizinhos porque iam ter um filho ou uma filha. E aí acontece que a rainha fica doente e eles falam, opa, vão atrás da flor. Só que Gothel era muito egoísta e ela não queria dividir a flor com ninguém porque ela queria continuar jovem. E aí ela escondeu a flor. Mas acharam assim mesmo, né? Porque não há nada que esteja escondido que não seja revelado, não é mesmo? Então descobriram a flor, fizeram uma sopinha, deram pra rainha. A rainha melhorou, foi curada e teve a sua filha, a Baby Rapunzel. E o que acontece? A Baby Rapunzel, né, como ela foi, assim, teve umas reações químicas ali dentro, né, com a flor, Baby Rapunzel pegou o poder da flor. E agora o seu cabelinho, se você cantar aquela mesma musiquinha que Gothel cantava para a florzinha, o cabelinho de Rapunzel brilha e traz o quê? Cura e também, né, rejuvenescimento. Beleza, quando Gothel descobriu que Rapunzel tinha nascido, ela fez o quê? Raptou a menina, porque é isso que se faz quando você tá com problemas. Ela raptou a menina e falou, vou levar ela para uma torre onde ninguém vai achar essa garota. E ela levou para uma torre bem distante, bem escondida, e ela criou Rapunzel como se fosse sua filha. Ok, até aí não tá nada bem, né? Mas consegue piorar. E o que acontece? Rapunzel cresceu, passou 17 anos de sua vida sendo criada como uma escrava sem saber disso. Porque na cabeça dela, a mãe dela estava ali protegendo ela das pessoas que queriam fazer mal para ela, que queriam usar os poderes que estavam no cabelinho dela. E aí Rapunzel cresceu como uma escrava. E é aí que começa. Você começa a visualizar. Olha só. Rapunzel, na verdade, era uma princesa. Ela era uma herdeira. Mas ela não sabia disso por quê? Porque ela foi criada como uma escrava. E sendo criada como uma escrava, não haveria possibilidades na cabecinha dela de ela, na verdade, ser uma princesa. Por quê? Ela foi criada com uma identidade distorcida. E aí que começa a coisa, né? Rapunzel, muitos anos naquela torre, começou a reparar em coisas, né? Começou a ver. E ela percebeu que todo ano no aniversário dela, tinham luzinhas flutuantes pelo céu. E ela ficava assim, uau, eu quero muito ver isso pessoalmente. E aí quando ela estava prestes a completar 18 anos, ela falou com a sua mãe, que queria muito sair pra ver. E aí a Gothel fez um barraco e falou que ela não ia sair nunca daquela torre. E aí nós temos outro personagem que vai aparecer nessa história, Flynn Rider, um ladrão sem vergonha, né, que aparece roubando a tiara lá no palácio. E aí ele tem que fugir dos guardas e acaba onde? Na torre de Rapunzel, né? Gothel saiu, deu uma saidinha e aí ele apareceu lá. E aí Rapunzel teve um plano mirabolante, falou assim, vamos lá, esse homem vai me guiar e vai me levar até as luzinhas. E aí dá uma confusão lá, enfim. No fim das contas ela realmente foge e lá vai esse Rapunzel com Flynn Rider atrás das luzinhas. Aí acontece um monte de coisa, muitas coisas. E aí nós temos um ponto da história que, gente, eu tô falando que tem roteirista cristão na Disney, porque presta atenção nessa parte. Na cultura
cultura judaica, o nome é uma coisa muito importante, porque está ligada à identidade. E nós vemos isso na história de Abraão, de Sara, de Jacó. E nós temos isso, um grande exemplo, que é Jacó. Jacó significa enganador, literalmente enganador. Então Jacó passou toda a sua vida sendo enganador. Porém, entretanto, todavia, ele teve um encontro com Deus. E ele lutou com Deus. E nesse encontro, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E ele passou de ser um enganador para aquele que lutou com Deus. Então aqui nós temos uma mudança drástica de nomes e identidades. E o que acontece, Raíssa? Por que você está falando do judaísmo, sendo que a gente está falando de um filme da Disney? Porque, meus amigos, nós temos aqui uma coisa com o Flynn Rider. Na verdade, o seu nome não é Flynn Rider. Ele revela pra gente em um momento de, assim, é um momento em que eles acharam que eles iam morrer. Ele falou assim, poxa, meu nome não é Flynn Rider, meu nome é José Bezerra. E aí nós temos o quê? Nós temos José Bezerra, no caso, né, contando para nós por que ele se intitulava Flynn Rider. E ele fala assim, que quando ele era adolescente, ele não tinha nada, e ele lia histórias sobre um cara chamado Flynn Rider, que ele era cheio das aventuras, cheio da grana, e ele falou, cara, que legal, eu quero ser isso. Então ele adotou aquela identidade para ele. Mas acontece que ele não era Flynn Rider, ele era José Bezerra. E aqui nós temos um momento em que Flynn Rider, que não era Flynn Rider, ele aceita a sua identidade verdadeira de José Bezerra e para de se auto-intitular Flynn Rider, porque agora ele assumiu a sua verdadeira identidade de José Bezerra. Se você já entendeu, parabéns, você é espiritual. Se você ainda não entendeu, continua aqui que você vai entender em nome de Jesus. Aí beleza, o que acontece? Não para por aí, não para. Porque Rapunzel, vai acontecer uma coisa muito legal. Rapunzel vai pra onde? Vai pro reino, galera. Rapunzel vai pro reino. E aí, nesse reino, acontecem muitas coisas. Ela se diverte, fica feliz da vida. E aí, chegou a grande hora dela ver as luzes flutuantes, que ela descobriu que eram lanternas para a princesa perdida. E aí, gente, eu falo que é nesse momento que Rapunzel tem um encontro com Jesus. Por quê? Gente, vou falar pra vocês. A música Veja Enfim a Luz Brilhar é mais crente do que muito crente que eu conheço. Brincadeiras à parte, gente, tudo pelo humor. Mas, olha só, vamos dar uma olhadinha nessa letra e você vai visualizando com, assim, a mente de Cristo, entendeu? Fecha os seus olhos naturais e vai escutar. Presta atenção, presta atenção. Tantos dias olhando da janela, tanto tempo presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui, a luz das estrelas. Bem aqui, sei o meu lugar. Sim, aqui, consigo sentir, estou onde eu devo estar. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz. Vejo enfim a luz brilhar e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Tá, galera. Vocês prestou atenção nessa letra, né? Agora vamos analisar. No início, nós temos aqui o quê? Rapunzel falando que ela passou tanto tempo olhando da janela, que ela passou tanto tempo presa sem saber, que ela passou tanto tempo não enxergando as coisas. Isso é o quê, gente? Características de alguém que está numa prisão, correto? Você vê as coisas pela janela, você está presa sem saber, você não vê as coisas com facilidade, porque você está numa prisão o quê? Numa prisão espiritual. Vamos colocar aqui que Rapunzel foi tirada do seu reino, foi tirada da casa do pai dela, e ela foi levada para uma prisão. E nessa prisão, ela chamou aquela prisão de casa. Ela foi criada numa prisão e ela achava que ela estava segura, mas quando na verdade a mãe dela, que dizia amar, criar e cuidar dela, estava na verdade escravizando-a, fazendo com que ela ficasse iludida pensando que o perigo estava lá fora, quando o perigo, na verdade, era ela. E aí Rapunzel começa a cantar falando que ela estava presa sem saber. E aí depois ela fala que a luz das estrelas, ela sente que está onde ela deveria estar. A luz das estrelas, ela sabe onde é o lugar dela. E lá em Apocalipse 22:16, Jesus diz que Ele é a estrela da manhã, que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Então Rapunzel está ali falando que a luz das estrelas, ela se sente no lugar certo. E aí começa o tão refrão, gente, olha só, né? Veja enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Quem que é a luz?
Em João 8,12, Jesus diz que ele é a luz e aquele que o segue nunca mais andará em trevas. Então ele fala, a Rapunzel tá assim, ó, veja enfia a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Que nevoeiro? O nevoeiro do pecado, que não permitia que ela visse a prisão em que ela se encontrava. E aí ela fala, veja enfia a luz brilhar, para o alto me conduz. Gente, quem que conduz a gente pro alto? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos conduz para o alto e para a vida eterna. E ela vai e fala, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Jesus é o único que pode transformar de uma vez o mundo inteiro. E aí ela vai e fala, tudo é novo, pois agora eu vejo. É você a luz. A gente vai só trocar aqui, ó. Tudo é novo, pois agora eu vejo. É Jesus a luz. Gente, tá, ok. Vamos pegar, vamos conjecturar que esse momento aqui foi o quê? Que Rapunzel teve encontro com Jesus. Então, pronto. Só que você acha que a partir dali as coisas foram só flores, tudo acabou lindo, maravilhoso? Não, porque a vida do crente não é fácil. Então, a partir daquele momento, dali pra frente, foi só pra trás. Só que agora tinha uma diferença. Ela estava mudando, sabe, tinha uma chavinha virando na cabeça dela. E aí, o que acontece? Barraco, muita confusão. Muita confusão. E aí, Gothel dá um jeito de armar um planinho e pegar a Rapunzel de volta. Ela vai puxar a Rapunzel pra prisão de novo, né? Que Rapunzel estava começando a ter consciência de que era uma prisão. Mas ela ainda não tinha certeza por quê. Ela ainda estava, né? Ela ainda tinha um laço afetivo com Gothel, porque na cabeça dela, Gothel era a mãe dela. Mesmo que a Gothel estivesse escravizando ela, ela não conseguia enxergar isso. Beleza. Rapunzel foi e voltou pra sua casa, só que tem uma diferença. Lembra que eu falei que Rapunzel visitou o reino? Lembra que eu falei agora há pouco que ela teve um encontro ali, né? Na minha cabeça, foi aquele momento que ela teve um encontro com Jesus. Então, agora Rapunzel volta com uma visão diferente para a sua casa, que na verdade era uma prisão. E ela, quando ela está lá no seu quartinho chorando, sofrendo, né? Porque tinham acontecido muitas coisas, abalado do seu psicológico. Ela olha pra mão dela, vê a bandeirinha lá do reino que ela tinha pegado quando ela foi pra lá. E ela começa a reparar no solzinho que tem lá. E ela começa a olhar para suas pinturas e aí ela começa a ver que em todos os lugares tinha aquele sol. E aí ela fica, oh meu Deus, eu não acredito, eu sou a princesa perdida. Por quê? Porque ela tinha conhecido o reino. Teve um momento em que ela se conectou com o reino. E ela se conectou com o reino, depois teve um encontro, ela teve um encontro com a luz. Ela viu a luz, o nevoeiro passou, entendeu? Ela teve uma conexão com o reino e ela começou a enxergar sua identidade de filha. Porém, as coisas não seriam fáceis, não é mesmo? Quando ela percebeu que ela era a princesa perdida, ela foi enfrentar Gothel. Mas Gothel não é boba nem nada. E é claro que ela ia tentar de tudo para escravizar Rapunzel. Então ela foi colocar ela numa correntinha. Já estava puxando ela. Só que acontece, né, que José Bezerra estava preso, né? Por quê? Porque também Gothel foi lá e fez uma armadilha para ele. Ele foi preso. Estava prestes a ser enforcado. Mas aí acontece reviravoltas, enfim, pessoas ajudam ele, ele sai, blá blá blá. E ele vai atrás de Rapunzel. Quando ele chega lá, Rapunzel está acorrentada, com uma mordaça na boca, prestes a ir para um lugar, sei lá, uma masmorra, um calabouço, não sei. Um negócio pra ficar presa. E aí, tipo assim, Gothel chega e dá uma facada no José. Dá uma facada nele, ele cai, oh meu Deus, e aquele momento muito dramático, muito emocionante. E aí Rapunzel vai falar assim, ó, eu vou lutar pelo resto da minha vida. Por que ela falou isso? Porque ela tinha consciência de que ela não era uma escrava mais. Ela era uma filha, ela era uma herdeira, ela era uma princesa. Então agora ela não ia aceitar mais aquela vida. Só que ela falou o seguinte, olha só, eu vou com você se você me deixar salvar. Nós temos aqui uma atitude de serviço, nós temos aqui um ato de serviço, nós temos aqui Rapunzel, ela ofertando em prol da vida de alguém. Tá vendo, gente? Quando Jesus entra na vida da pessoa, é assim que a gente fica, entendeu? A gente vai e a gente ama as pessoas e a gente se oferece por elas. Eu até tava reparando uma coisa depois que Jesus estava me mostrando, que eu achei muito legal. Que aqui nós temos, inclusive, o José, ele faz uma coisa que nós temos lá em Efésios 5:25. Tipo assim, falando sobre o esposo e tal. E aí ele vai e a Bíblia fala que o esposo ele deve amar a sua esposa como seu próprio corpo. E aí, gente, tem aquela cena de que Rapunzel fala que ela iria sem reclamar, que ela iria parar de lutar se ela deixasse que Gothel salvasse José. E aí Gothel vai, amarra José e fala, tá bom, você pode salvá-lo. Só que quando ela está lá prestes a cantar a musiquinha para curar José, ele corta o cabelo dela. E aqui nós temos o quê? José colocando a vida dela acima da dele.
que é uma coisa que a Bíblia diz que os homens devem fazer pelas suas esposas. E eu achei isso muito legal. Mas enfim, voltando ao assunto. E aí Rapunzel fica sem os seus cabelinhos dourados e eles ficam castanhos, sem poder. Mas aí acontece aquela coisa, né, gente, de que a lágrima cai, salva ele, blá blá blá. E aí Gothel vira pó, literalmente, porque ela era tão velha que, né, quando o poder acabou, não deu, porque ela virou pó, literalmente. Aí Thanos nem precisou estalar os dedinhos, mas... Enfim. E aí, o que acontece? Eles vivem felizes para sempre. E aí, ok, José foi curado, Rapunzel agora tem consciência de que ela é herdeira. O José Bezerra já assumiu sua identidade de José, deixando para trás o seu passado de Flynn. E Rapunzel está agora pegando a sua identidade de filha, de herdeira e de princesa e voltando para os braços do seu pai, né? E agora o que? Ela está indo de volta para o reino falar que ela foi encontrada. A princesa perdida foi encontrada, galera. E nós temos coisas muito parecidas, sabe? Em Lucas, quando a gente fala da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a gente tem... Vocês compreenderam, né? Vocês compreenderam. E acontece que a sua história é muito parecida com a de Rapunzel. Ou talvez com a de José. Porque eles tinham identidades que não eram a deles. Rapunzel foi criada como uma escrava. E ela era uma herdeira. Ela era uma princesa, ela era filha do rei. Mas ela foi criada como escrava. Talvez isso aconteceu ou ainda acontece com você. Você muito provavelmente não sabia ou não sabe que está em uma cadeia. Mas Satanás, ele aprisiona as pessoas. E ele diz pra você que você está seguro, que você está segura, que você está no lugar onde você deveria estar. Mas quando você vá e é iluminado pela luz de Jesus, você percebe que o seu lugar é onde Jesus está. Você percebe que aquele nevoeiro do pecado, ele não vale a pena. Então, a luz faz esse nevoeiro passar. E agora você é conduzido para o alto. Porque as coisas que te prendiam naquela prisão, você já não quer mais, você quer lutar para sair disso. E você só consegue quando você tem Jesus na sua vida. Talvez você foi acorrentado pelas correntes de Satanás, mas não fazia ideia, porque você foi criado como um escravo, sabe? Você cresceu tendo pensamentos de alguém que é escravo. Você talvez vive de uma forma, você aprendeu a viver de uma forma em que você só vai satisfazer as suas vontades e com isso ir satisfazendo as vontades que Satanás tem para esse mundo, sabe? Talvez você, assim como Rapunzel, foi escravo por muito tempo e não sabia disso. Nunca tinha se dado conta disso. Porque você vivia uma vida cômoda e achava que o mundo era só isso. Mas vai chegar um dia em que você vai querer ver as luzes flutuantes. Vai chegar um dia em que você vai olhar e ver que ver da janela não é suficiente. Porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para ficar presos em uma torre acorrentados por Satanás. Nós não fomos feitos para poder ser escravos de Satanás. E é a graça de Jesus que nos faz livres. Livres das garras de Satanás, livres do pecado. E é somente assim que a gente pode realmente ver a luz, a gente ver a vida como ela realmente é. Sabe, eu fico imaginando, no exemplo de Rapunzel, ela viveu 17 anos em uma torre. Em uma torre, cara. Ela não podia descer para poder pisar na grama, entendeu? Nadar no riacho, ela não podia fazer essas coisas, mas ela vivia lá todos os dias esperando o Gothel chegar para fazer as vontades dela, entende? Para poder ir lá e deixar ela jovem eternamente. Cara, ela estava presa e ela não tinha consciência de que ela estava vivendo uma vida de escravidão, sendo que ela era uma herdeira, ela era uma princesa, ela era filha do rei. E você também é filho do rei, você é filha do rei. Você não precisa viver em condições de escravidão. Satanás, ele não é o seu dono. O seu dono é o rei dos reis, você é filha do rei, você é filho do rei. O seu dono é o Senhor dos exércitos, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem poder
A partir do momento em que você dá a liberdade, que Jesus entre e te tire dessa torre de escravidão, Satanás não tem mais poder, entende? Ele já é um derrotado, ele não vai ser derrotado, ele já é um derrotado, porque Cristo é muito maior e muito superior a ele, entende? Você não precisa ser escravo, se liberte dessas correntes, se liberte dessas correntes invisíveis que você não consegue ver. Às vezes você pensa, eu posso fugir da torre, mas toda vez que você foge desses momentos de prisão, você acaba voltando, porque é assim que funciona quando você não tem uma liberdade real. Você pode sentir sensações de estar livre, mas você nunca vai ser livre realmente enquanto você não cortar o mal pela raiz, entende? Rapunzel e José conseguiram viver uma vida feliz, por quê? Porque Gothel se foi, entende? Porque o mal foi cortado pela raiz. Enquanto você não cortar o mal pela raiz, você vai viver em escravidão. Talvez você pode ter se identificado com José, que vivia uma vida de alguém que não era ele. Ele vivia da forma que ele achava que as pessoas iam achar melhor, mais legal, mas aquele não era ele. Quando ele assume a sua verdadeira identidade, é que ele percebe como a vida é, como as coisas são melhores, quando ele assume sua verdadeira identidade. Mas enquanto ele estava vivendo uma identidade que não era dele, ele só tinha problemas, entende? Então, às vezes você pode estar vivendo uma vida em que você não sente que está sendo você mesmo, então se liberte disso, assuma a sua identidade, assuma a sua identidade de filho de Deus, assuma a sua identidade de herdeiro e para de viver como um ladrão, para de viver como um escravo, entende? Você é um herdeiro, você é uma herdeira e o rei está te esperando, de braços abertos, assim como aconteceu com Rapunzel, assim como aconteceu com a ovelha perdida, com a dracma perdida, com o filho pródigo. Ei, ainda dá tempo. Corre de volta para os braços do rei. Corre de volta para os braços do seu pai. Corre de volta para os braços do seu pastor. Ainda dá tempo. Mas talvez esse tempo seja mais curto do que você imagina. Corre para ele. E se você já correu, se você já saiu da sua condição de escravo e tem ciência de que é filho, glória a Deus pela sua vida. Agora faça com que outras pessoas entendam que elas são filhas, que eles são filhos e não escravos. E que Jesus é o único que pode quebrar essas correntes que Satanás tem colocado na vida de cada um que pensa que está livre, que está feliz, mas que na verdade vive numa torre, fazendo as vontades de Satanás, ao invés de viver livremente nos campos verdes, nos riachos, fazendo a vontade do rei. E vivendo para o rei, vivendo em prol do reino. Amém? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários o próximo filme, série que vocês querem que eu faça uma análise assim voltada para o cristianismo. E é isso, gente. Eu espero muito que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, que tenha encontrado corações para repousar e terras férteis para germinar. E é isso, gente. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.